pessoal, todos ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se eu não faço uma mágica aqui, ó. Que é a mágica de ficarmos um pouco mais distantes da câmera. Pronto. Mas aparecendo nós dois, né? Perfeito. Olha que beleza. Cá estamos. Maravilha. Todos nos escutam. Ok, ouvindo bem. Vou deixar a estrela da companhia aqui aparecendo mais do que eu, tá, gente? O que é melhor, né? Mas a gente pode brincar aqui rapidinho assim, ó. Vai brincando aqui e vai fazendo assim, ó. Pô, muita tecnologia, né? Vocês devem estar impressionados com o nível de tecnologia que a gente tem. Mas vamos lá. Bom, todo mundo sabe que agora a Metaverso, né? Que é o grupo aí do Facebook, de vez em quando nos prega algumas peças, né? Quem aí não ficou já sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook? Isso acontece, problemas técnicos aí, infelizmente a gente não conseguiu acessar da forma trivial, mas o importante é que a gente gere aqui o conteúdo que a gente quer, com a qualidade que a gente quer. O tema hoje inclusive, qualidade, acho que é o que norteia aqui todos na RJ. Então, primeiramente, agradecendo aí a todos que pacientemente nos aguardaram aí nesses 13 minutos aí de problemas técnicos. E vou começar aqui, na verdade, pedindo aqui, nessa nova fase, vai ser a primeira, né, Brunão? Nessa nova fase aqui de RJ que você vai participar com a gente. Isso, primeira, poxa, eu já estava com muita vontade de fazer essa live há bastante tempo. Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta desse assunto que a gente vai falar hoje. E não por acaso eu hoje tenho o prazer e a honra de capitanear essa área de qualidade de atendimento, né? Qualidade é um conceito muito amplo, né? Qualidade nesse contexto que a gente está falando aqui tem tudo a ver com qualidade no atendimento dos assessores de investimento aos seus clientes, tá? Para a gente delimitar um pouquinho aqui o escopo dessa palavra que pode ter diversos significados, né? Então, vou me apresentar aqui de forma sucinta. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Monsanto. Eu sou sócio e head de qualidade aqui na RJ Investimentos, tá? Eu sou economista, eu já dei aula de economia e finanças em alguns MBAs durante um pouco mais de 5 anos. Trabalhei 13 anos no Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Passei por algumas multinacionais de logística. Em 2016 eu comecei o meu namoro aqui com a RJ Investimentos. Desde 2016 eu estou aqui como assessor de investimentos e em 2019 eu comecei a dar algumas ideias para um outro gestor aqui da empresa que olhava, né, e fazia uma gestão em cima desse indicador tão importante que é um indicador que é o mais usado mundialmente, inclusive por grandes empresas super conhecidas, mundialmente conhecidas, para medir o grau de satisfação do seu cliente, né? Então, assim, tem uma palavra que pode parecer um pouco clichê, mas nunca sai de moda, né? Que é o seguinte, o nosso cliente é o nosso maior ativo, né? A empresa que não consegue enxergar isso e atuar sob essa ótica, eu acho que está fadada a ser expurgada do mercado. Então, a gente quer justamente o contrário. A gente quer clientes super satisfeitos e clientes promotores, né? Clientes que promovam o nosso negócio, que promovam o seu próprio assessor, né? Genuinamente, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito séria, muito importante, e recomendação, a gente não recomenda um profissional, seja lá de qual área for, se a gente não confia bastante no trabalho, na capacidade, né? Daquele profissional. Eu gosto muito dessa métrica, né? Porque, e aí eu vou até dar uma provocada no Bruno aqui, né? Bruno é nosso head de qualidade já há um tempo bastante razoável, era head de qualidade, inclusive, antes da mudança para cá. E incrivelmente a gente conseguiu melhorar os números, já eram números muito bons, mas antes disso, assim, eu gosto sempre de trazer isso para uma realidade nossa, né? Poxa, muito bonita a história de onde surgiu, como surgiu, e eu vou pedir até para o Bruno se aprofundar nisso, mas no final da história,
a gente só recomenda alguma coisa que a gente realmente confie, né? Se um amigo nosso liga pra gente, fala que vai fazer uma obra em casa, cara, você só vai recomendar se você já teve uma boa experiência, né? A mesma coisa com um médico, com um mecânico, com coisas que são de confiança. Você precisa de inteira confiança, né? Num mecânico, que ele vai mexer no seu carro, se ele mexer errado, você pode morrer. Você precisa de plena confiança num médico, né? E se eu for pensar aí que o bolso é um dos órgãos mais sensíveis do corpo, né? Eu preciso de plena confiança em quem vai cuidar do meu dinheiro. Mas antes, até para a gente trazer aqui, né, a parte histórica e aprofundando nessa parte de qualidade de atendimento, né, Brunão? Eu queria te ouvir onde surgiu, como surgiu o NPS, né? Que para quem não sabe é Net Promoter Score, e aí o Brunão vai dar aqui para a gente um resumo disso. Não, perfeito. Obrigado, Thiagão. Então, o NPS, como a gente conhece hoje, como as empresas pelo mundo todo usam largamente hoje em dia, começou com um artigo que foi publicado por um senhor muito simpático chamado Fred Reichheld. Tá? Ele é consultor e diretor da Bain Company, que é uma das maiores empresas de consultoria de gestão empresarial do mundo. E ele observou uma correlação muito forte, um pouco óbvia, depois que alguém apresenta, tudo fica meio óbvio, né? Mas que é o seguinte, o quanto um engajamento, um cliente engajado e satisfeito pode promover o seu negócio, pode colocar à frente, né, da concorrência, te colocar num lugar de destaque no mercado, né, no qual a sua empresa atua, ou pode ser a sua ruína, né? Então, ele escreveu esse artigo e isso foi publicado na Harvard Business Review e começou a ganhar corpo e empresas foram adotando e hoje como eu falei, a metodologia mais usada mundialmente. Por quê? Ele sintetizou, ele começou a fazer uma série de estudos, né, empíricos e ele, como todo cara fora da curva, ele conseguiu simplificar a ideia, né? Então, assim, como o Thiagão acabou de falar aqui, a história da recomendação tem aquela velha máxima, né, do tempo da vovozinha também. Poxa, um cliente satisfeito vai falar bem de você, do seu trabalho, da sua empresa, para 1, 2, 3 pessoas. Né? Um cliente insatisfeito vai falar mal de você, do seu trabalho, da sua empresa, para 10, 30 pessoas. Eu iria além, tá? Eu diria que hoje, em tempos de redes sociais, um cliente insatisfeito, ele faz um estrago maior ainda, né? Ele pode falar mal de você, da sua empresa, do seu negócio, para 300 mil pessoas, né? Então, assim, cada vez mais isso fica em evidência. E a metodologia NPS, ela é mais assertiva e a genialidade está em conseguir, através de um método simples, né? Você conseguir captar a percepção do cliente em relação ao serviço que você oferece, né? Então, esse livro aqui, a tradução dele, a pergunta definitiva, né? O título original em inglês não é exatamente isso aqui, mas essa tradução eu acho que está super ok. Que pergunta definitiva seria essa, né? Traduzindo, seria isso, seria assim, se você... de 0 a 10, qual é a chance de você recomendar este profissional, essa empresa a um amigo seu, a um familiar seu? Então, isso foi lá em 2003, essa publicação na Harvard Business Review. Depois ele escreveu esse livro aqui e já tem outras edições após a primeira. Então, brevemente, a história do NPS é por aí. Não, perfeito, Brunão. E aí, trazendo aí tanto para a parte de quem está no mercado financeiro, que com certeza conhece o MGM, né? Member Get Member, trazendo aí para o português aí que a minha avó, que está aí inclusive nos assistindo, vai entender também, a propaganda boca a boca, né? Mas que no final o Fred conseguiu, quando ele traz, e aí o Bruno trouxe com bastante simplicidade, né? A genialidade está em conseguir fazer no estudo, trazendo efetivamente o impacto que isso tem.
né? E hoje a gente tem, inclusive, deriva do NPS, uma série de pesquisas que comprovam ali o quão mais assertivo você fica, como melhora os seus resultados, como melhora a sua fidelização do cliente através disso. E tem um outro ponto que para mim é bastante relevante, né? Hoje as pessoas, claramente, elas não comparam mais o que eu tenho no banco, o que eu tenho na corretora, só com o que eu tenho em outro banco, ou só com o que eu tenho em outra corretora, quando eu estou falando de atendimento, tá? Óbvio que vai ter a comparação de resultados e tudo, mas o atendimento, que é o que a gente quer hoje abordar aqui, e a gente, enfim, convidou o nosso head de qualidade nisso, por conta disso, eu hoje vou entender onde eu sou melhor atendido, inclusive na experiência que eu estou vivendo. Então eu vou olhar, poxa, eu vou comprar um carro, vou comprar um óculos, uma roupa, eu vou comprar qualquer serviço ou qualquer compra de um bem que eu faça em algum lugar, hoje já está atrelado a isso. A gente está mais acostumado a receber, né? Porque o nível de resposta ele ainda não é o ideal, né, Bruno? Mas a receber essas pesquisas de quase tudo que a gente faz, né? Eu vou comprar um óculos numa rede famosa, eu vou receber alguma coisa deles perguntando como é que foi a minha experiência. Eu vou comprar um carro, eu vou receber. Eu vou utilizar um aplicativo, ele vai lá me pedir aquela nota, né? E quando eu vou para empresas que cuidam mais disso, eles já estão usando efetivamente o NPS, mas essa busca por entender a satisfação do cliente, ela é sempre em todos os lugares. E aí, até para a gente sair um pouco, né? Eu gosto sempre de dar um zoom out aqui no mundo investimentos, para trazer, inclusive, para outras coisas, né? A gente está consumindo dados disso o tempo todo e entregando dados disso para todo mundo. E aí eu queria trazer aqui do Bruno, poxa, o que a gente tem aí de referências de NPS no mundo? Não importa o setor, tá? Porque eu acho que é bem bacana para vocês entenderem hoje também a abrangência disso, né? Quantas empresas de vários ramos diferentes utilizam dessa metodologia, o que torna ela ainda mais fidedigna para eu conseguir fazer comparativos, né? Quando eu tenho todo mundo usando a mesma metodologia da forma correta, eu consigo comparar, né? Então acho que é importante trazer isso, Brunão. Perfeito, Thiagão. E olha só, até é bem interessante a gente falar aqui de outras empresas que não estão no mercado financeiro, não prestam serviços financeiros, mas vamos lá. A gente tem assim, uma empresa que é benchmark, né, em bom atendimento, em entregar boas experiências, proporcionar boas experiências para os seus clientes é a Starbucks, né? Enfim, tem N razões, eles com certeza a Starbucks faz algum desdobramento dessa nota, né? Então, poxa, muita gente atribui essa nota assim, ao fato de você já saber o que esperar, né? O que você entra na Starbucks, quem gosta não tem erro, né? Sabe que vai ter aquele padrão de atendimento, os produtos mesmo, né? A experiência, enfim, o treinamento do pessoal e tudo mais. E cada empresa, dependendo do setor no qual atua, com certeza tem os seus desdobramentos, né? E eu fiz aqui até uma provocação do bem aqui, algumas dobradinhas, né, de empresas que são muito famosas e que tem aqui essa métrica, né, de satisfação do cliente, até algumas muito próximas, algumas outras até com um gap que chega a chamar a atenção. E a primeira, eu diria que talvez a mais provocativa aqui, é a Samsung versus Apple, né? E a gente tem a Samsung aqui com um NPS de 67, tá? E a Apple está bem atrás, está com 47. Deixa eu interromper o Brunão, vou pedir aqui a palavra. Brunão, antes até da gente entrar no número, eu queria que você explicasse para todo mundo, porque talvez tenha alguns espectadores nossos que não sabem como funciona essa metodologia, né? Até para entender ali, né? Eu estou falando de 67, por exemplo, quando eu olho para mundo, é um belíssimo número, tá? Mas é bacana a gente entender a metodologia, e você acabou não falando da Starbucks, se eu não me engano, é 77, tá? 77. O NPS deles, mas é bacana a gente falar da metodologia. Como funciona a metodologia, Brunão? Perfeito, obrigado, Thiagão. Então, a metodologia,
ela tende a, vamos dizer assim, puxar essas notas um pouco para baixo, né? Por que eu digo isso? A gente está muito acostumado, né, aqui no Brasil e em outros países, com réguas de avaliação que vem lá da escola, né? Por exemplo, com 7 você passa de ano, com 8 você passa de ano com sobra, né? Com 9 você, quando é criança, ganha um presente dos seus pais, enfim. Essa metodologia, como é justamente, né, ela quer captar o boca a boca, e o boca a boca é muito sensível a uma má impressão, uma má experiência que um cliente eventualmente tenha tido. E na outra ponta, um cliente satisfeito só vai recomendar o profissional, a empresa, o serviço, se ele estiver muito satisfeito. E essas notas aqui, elas não são formadas através de uma média aritmética simples. Tá? Então, se eu tenho uma amostra de, 2 clientes meus responderam uma pesquisa me dando de 0 a 10. Né? Como é que você avalia o seu assessor Bruno Monsanto de 0 a 10? Qual a chance de você indicar o Bruno Monsanto para um amigo, para um familiar? Se um desses clientes me dá uma nota 10 e o outro me dá nota 0, o meu NPS não vai ser 5. Tá? O meu NPS vai ser muito abaixo de 5, porque tem uma formuleta que é bem simples, o meu NPS nesse caso vai ser 0. Tá? Vai ser 0. Se eu tenho uma nota 10 e outra nota 5 ou 6, o meu NPS é 0. Poxa, mas como é que é isso que conta maluco é essa? Não tem nada de maluco, é simplesmente o seguinte, nós, as empresas, né, de alta performance, buscamos clientes super satisfeitos que nos recomendem, que nos indiquem, que nos promovam. Então, assim, a régua é mais elevada. Né? No português, claro, aqui assim, o sarrafo é mais em cima. Então, assim, a gente considera o cliente que está satisfeito, né, muito satisfeito, ele vai dar 9 ou 10. Nessa metodologia, se um cliente dá uma nota 7 ou 8 para o seu atendimento, isso é interpretado como um cliente neutro. Tanto faz, tanto fez. A grosso modo seria isso, né? Eu não estou insatisfeito, não estou contraindicando você, mas eu também não estou indicando você para ninguém. E assim, então isso ajuda a explicar um pouco dessa... Por que essas notas são tão baixas, assim, abaixo do 7 que você passa de ano? Na fórmula, quando a gente coloca lá no papel, basicamente é o seguinte, você tem a quantidade de clientes, de respostas, 9 ou 10, menos a quantidade de respostas detratoras, que é de 6 para baixo, já é um cliente que está, segundo essa interpretação dessa metodologia, já está ele é detrator, ele está falando mal de você, digamos assim, né? Então, é isso. Se você tem uma amostra ali, vai de um monte de clientes te dando nota 9 ou 10, mas se você recebe uma avaliação ruim de um cliente, ele vai fazer um estrago ali na sua avaliação, vai puxar sua nota muito para baixo. Então, por isso essa metodologia é tão assertiva, é tão genial, porque ela consegue captar o efeito boca a boca, propaganda boca a boca, seja para o bem ou para o mal, né? E aí, trazendo aqui, né, um exemplo claro, né? Você imagina lá em 10 pessoas, tá? Eu atendo 10 pessoas, essas 10 pessoas vão lá e 9 me dão nota 10. Caramba, eu estou indo muito bem. Aí uma me deu nota 6. O meu NPS é 80. Por isso que eu falei, o 77 da Starbucks é uma nota incrível. Né? É importante até entender a metodologia para que a gente tenha ali um juízo de valor. Né? Nesse mesmo exemplo, né? Eu tenho 10 pessoas. 8 me deram nota 10. Uma me deu nota 8. A outra me deu nota 6. Gente, estou falando de nota 6, de nota 8. Meu NPS vai cair também. Porque tem um neutro ali dentro das 10 respostas. Então, só para vocês entenderem, né, a logística, como funciona a regra, acho bastante relevante, bastante importante. Aí, vou provocar o Bruno. Talvez eu derrube, hein, gente? Vamos torcer aqui, que é mais legal quando a gente deixa o convidado em saia justa, né, Brunão? Mas, pô, você está falando de coisa de qualidade, né? E aí, por que o 9 e 10, tá, gente? Excelência.
tá? Até o 9 não é excelência, mas, pô, tô próximo, né? O 9 provavelmente é porque falta ali ajustar uma vírgula. O 10 é excelência. A gente quer atendimento de excelência. Eu só recomendo uma coisa que eu realmente tenho um atendimento de excelência. E aí, poxa, se eu pensar aqui em coisas, pô, a gente deu o exemplo da Samsung, da Apple, são consideradas aí as duas principais marcas de celulares, enfim, a Samsung até tem uma atuação ali em outros ramos, um pouco mais ampla, né? Mas se eu pensar aqui, eu vi que tem bastante, o público feminino está altíssimo aqui, não sei se é por causa do Bruno, hein? Se for por causa do Bruno eu vou ficar chateado. Mas se eu pensar aqui, por exemplo, em marcas que tem esse atendimento de excelência na parte ali de vestuário, acessórios, eu consigo pensar aqui, né? Bom, pensar aqui nas meninas aqui da empresa, né? Todo mundo usa aqui Louis Vuitton, usa Gucci, né? Eu não vou saber aqui, não vou pedir para ele, porque eu sei que a gente só olha as referências de mercado, tá? E aí já fica a provocação aqui. Mas se eu for comparar provavelmente com o NPS de uma loja mais voltada ali para um atendimento menos de excelência, com certeza vão estar longe. Mas estou falando de duas lojas que com certeza são atendimentos de excelência. Você tem esses números, Brunão? Então, você não conseguiu me derrubar dessa vez, porque eu tenho esse número aqui. Então, vamos lá. Olha, como referência, né, do setor de alta costura, digamos assim, eu tenho aqui a Gucci com um NPS de 45, chiques essas meninas. Inclusive você, né, Suzana? Suzana é um exemplo, tá, gente? Pra quem não sabe, é um exemplo. A Gucci com 45 e a Louis Vuitton com 40, tá um pouquinho atrás ali. Agora, isso é ruim, como o Thiago falou muito bem, são marcas que são referências, né, no mercado onde atuam, né, enfim, com certeza tem muito mais clientes satisfeitos ali do que clientes insatisfeitos. Agora, a gente tem que contextualizar essas notas. Então, assim, a gente tem uma amostra muito maior, com centenas, talvez milhares de outras marcas que estão disputando aqui. Você tem ali uma avaliação média para esse setor, né, de consumer brands, no caso de varejo, né, varejo de moda, enfim, que está muito próxima desses 45, 40. Então, nesse caso da Gucci e da Louis Vuitton, elas estão muito bem posicionadas, pensando em market share, né? Já trazendo aqui um pouco para o nosso pro mundo da competição aí, né? Dos mercados. E vou além, Brunão. Lembra, né? Existe uma coisa muito importante quando eu falo de experiência do cliente, quando eu falo de atendimento do cliente. E a mais importante, talvez, para mim, alinhamento de expectativa. Quando eu compro uma bolsa da Louis Vuitton, eu não compro, né? Mas eu acredito que seja assim. Eu não espero nenhum defeito. Eu não espero nada melhor do que um atendimento impressionante. Então, se qualquer coisa fugir disso, eu já não dou mais o 10. Eu já não dou mais o 9. Então, essas empresas que buscam esse atendimento de excelência também tem esse detalhe do alinhamento de expectativa, né? Eu brinco aqui com isso, porque se eu pegar, por exemplo, a Starbucks, eu tenho certeza que dentre as pessoas detratoras da marca são as pessoas que o cara não consegue escrever o nome. Parece bobo, mas não é. Porque eu espero que o meu nome venha certo, que ele fale o meu nome certo em qualquer lugar do mundo. Né? E aí quem viaja mundo aí já teve provavelmente a oportunidade de ir. Eu sou um super entusiasta de conhecer, quando eu estou em outro lugar do mundo, lugares que eu também utilizo no Brasil, para entender, né? Para ver, inclusive, eu vou além do padrão, eu gosto de ver o que tem de diferente no outro país, dentro da mesma marca, né? O McDonald's ficou famoso e cresceu tanto com o negócio do número 1 lá do Big Mac e tudo, mas assim, uma das principais coisas que pode deixar a pessoa chateada na Starbucks é uma coisa super simples, é o nome. Né? E aí é um alinhamento de expectativa. Eu espero que a pessoa escreva e chame o meu nome da forma correta quando eu vou no Starbucks. Se ele chamar o meu nome errado ou escrever o nome errado, eu vou ficar chateado. Então tem muito a ver com isso. Né? E aí o alinhamento de expectativa, dependendo da marca, o grau de exigência do cliente em frente àquilo, ele também é bastante relevante. Tá? E aí deixa eu pensar aqui agora numa coisa
que cada... Então, mais uma vez, então, com o público feminino aqui, o público feminino está adorando isso cada vez mais. Tem uma propaganda sensacional. Eu não vou lembrar agora qual é a marca. Eu acho que é da Chevrolet, se eu não me engano. Uma propaganda muito boa de um carro falando sobre isso, inclusive, sobre esse empoderamento feminino, que eu sou um entusiasta. Então, pensar em carro aqui, provavelmente as melhores, eu acredito, né? Não sei, que as melhores notas sejam da BMW, da Mercedes, sei lá, não sei, no Jaguar, né? Você tem esses dados aí, Brunão? Tem um também, Thiagão. Bom, eu acho que carro é unanimidade, né? Um público masculino, público feminino, todo mundo gosta de carro, pelo menos, seja para dirigir, para pilotar, ou pelo menos para andar de carona. E a gente tem um dado aqui, eu diria curioso, né? Assim, poxa, das grandes marcas, né, conhecidas globalmente de carros, a gente tem aqui a Honda, tá, na frente da BMW, né? Caramba, mas poxa, eu prefiro ter um BMW, ou eu gostaria mais de ter um BMW do que de ter um Honda. Ok, aí é aquela questão de entender, né? A gente, quando faz uma gestão ali, buscando em cima desse indicador, né, desse feedback do cliente, buscando entender o que o levou a atribuir uma determinada nota, boa ou ruim, ou média, a gente tem que entender o que a gente está entregando, aonde que a gente pode melhorar e o que o cliente está buscando. Alinhamento de expectativas, como o Thiagão falou muito bem. Enfim, eu gosto de carro, mas eu não sou o mecânico, tá? Agora, eu já ouvi dizer de muitos amigos e pessoas que têm o Honda, assim, carros japoneses, no geral, dão muito pouco defeito, né? Você vai ter muito pouca apurreação, muito pouca dor de cabeça com carro japonês. Estou inferindo aqui, vez ou outra você tem que fazer uma manutenção aqui, seja preventiva, uma troca de um BMW, talvez seja mais difícil, mais caro, né? Então, assim, pode ser inferência, muitas inferências, pessoal, são tiradas dessa pesquisa, por isso ela é tão importante, tão relevante para o cliente e para nós que estamos aqui na gestão do negócio. A gente tem a Mercedes aqui, só um outro exemplo, mais um outro parzinho aqui que eu fiz. A Mercedes está um pouquinho atrás aqui do BMW, empatada com quem? Com a Hyundai, né? Que, assim, digamos assim, tem um pouco ainda menos de força de marca, né? Até por tradição, né? Está menos tempo aí em evidência do que a Mercedes-Benz. Não, e aí o Ronaldo trouxe aqui, o Ronaldo, para quem não sabe, é um assessor nosso, trabalhou 9 anos aí no mercado automotivo, né? Ele trouxe a palavra aí confiabilidade. Na verdade, eu vou além, apesar de não ser um grande conhecedor do mercado automotivo, eu percebo dentro do meu nicho que muitas pessoas que têm carros da Honda, quando trocam pelo mesmo carro da Honda ou por um carro um pouco melhor da Honda, mas querem continuar com Honda. E uma das coisas que derivam do NPS, elas são essa longevidade de relação, né? Quando eu vou olhar quanto maior o meu NPS, os meus clientes com NPS, qual é a fidelidade deles, ela é sempre maior, né? E aí talvez a Honda seja um bom exemplo disso, né? E aí, antes da gente partir aqui para a parte de mercado financeiro, não, eu queria trazer um ponto que é também relevante quando a gente entende a métrica, que é o seguinte: existe NPS negativo, Bruno? Pessoal, existe NPS negativo. Diferente da escola, o NPS, sim, ele pode atribuir uma nota negativa a uma empresa ou a um assessor de investimentos, enfim, a um profissional. Por quê? De novo, essa fórmula pode ter parecido um pouquinho complicada a primeira vez que eu falei, mas ela é mais simples do que parece. Se todo mundo assim, rabiscar no papel, o NPS, uma outra forma de colocar seria assim, o saldo entre os clientes promotores, quer dizer, que estão super satisfeitos, e os clientes que estão insatisfeitos por algum motivo. O meu NPS é o percentual de clientes que deram notas 9 ou 10, menos aqueles clientes, o percentual daqueles clientes que deu notas de 6 para baixo.
Então, assim, se eu tenho, vamos lá, um outro exemplo aqui que é bem impactante, quando eu falo isso, o pessoal fica, mas, poxa, faz essa conta de novo, tá certo? Tá, podem fazer a conta que vai dar certo. Se eu só recebo nota 8, qual vai ser o meu NPS? Se quem tá me promovendo, me recomendando, está me dando 9 ou 10, e eu só recebi nota 8. Eu recebi uma amostra de 100 respostas de clientes meus, me deram nota 8. Meu NPS vai ser 0, porque não teve nenhum falando mal, mas também não teve nenhum me recomendando. E aí, a questão do NPS negativo é completamente natural, para a gente nunca foi, mas a gente tem cases aqui de empresas, que se eu falar o nome aqui vocês vão ficar espantados, com certeza, mas que tem NPS negativo. Por quê? Se você só recebe nota detratora, você só tem clientes que estão te avaliando com notas entre 0 a 6, isso entra como uma subtração. Tá? Então, se eu recebi, 100 ou 10 ou 500 clientes respondendo aqui com 6, com 5, com 1, com 0, o meu NPS ele vai de menos 100 a 100. Basicamente é isso. Tá? Então, se eu só tenho cliente me dando de 6 para baixo, meu NPS vai ser menos 100. Tá? E aí a gente ter esse range todo de notas que eu posso ter, né? E aí, assim, trazendo aqui um exemplo simples, né? Tenho 10 clientes, novamente. Poxa, tem 4 muito felizes. 4 me deram 10. Mas tem 6 que me deram 6. Não precisam me dar 0, me deram 6. O meu NPS vai ser de menos 20. Porque 6 menos 4 dá 2. Se eu for passar isso para porcentagem, vai dar menos 20 de número. Tá? Então, tenho 4 promotores me dando 10. Tenho 6 pessoas me dando 6 de nota. 6 tem escola aí que passa até de ano, gente. Eu vou ter um NPS negativo, menos 20. Tá? E aí, Brunão, traz pra gente exemplos de empresas aí. Eu sei que tem um bem curioso, que todo mundo que tá aqui, dentro do novo metaverso aí, do nosso Zuckerberg, utiliza. Facebook tem um NPS de menos 21. Menos 21, quer dizer, ele teve mais clientes avaliando mal, quer dizer, avaliando de 6 para 0, né? Do que clientes dando notas 7, 8, 9 ou 10. Tem outro aqui, que até é bem emblemático também, a própria Disney. Poxa, quase todo mundo que a gente conhece que teve na Disney, tem o sonho de conhecer a Disney, etc., saiu encantado, voltou, né? Agora, alinhamento de expectativa pela terceira vez. Se alguém criou uma expectativa, colocou a expectativa lá em cima e teve um problema, seja de tempo de demora demais numa fila, um brinquedo que eu saí daqui sonhando em andar naquele brinquedo, ele estava quebrado quando eu fui, caramba, foi um desalinhamento, né, sério aí de expectativas. E aí eu posso falar, poxa, a minha experiência, ela não foi, né, o máximo que eu esperava. A experiência, eu me senti frustrado. Então eu vou avaliar a Disney, foi ok, mas, poxa, que negócio, um negócio que você está esperando que venha, e quando você não recebe aquilo, você fica mais inclinado a avaliar mal uma empresa ou um profissional. Então a gente tem aqui a Disney com menos 7. Só um ponto importante, Tiagão, que eu quero colocar. Primeiro, 2 pontos, tá? Tomando liberdade aqui. Faço uma provocação para quem está aqui, fica até o final, porque a gente vai falar aqui de como é que está o NPS da RJ Investimentos, tá? O NPS dos assessores da RJ Investimentos, que eu vou soltar aqui, obviamente, no final. Né? Depois da mudança, é a primeira vez que a gente está com um número aqui, já com uma amostra representativa. Tá? E o outro ponto, eu esqueci. O outro ponto, eu tenho certeza que se não for esse, é porque ele ia falar 3 pontos. Se você está assistindo a gente até agora e ainda não segue a gente, por favor, siga a gente lá para mais conteúdos, enfim. Hoje
crucial para a gente, além, obviamente, de tê-los como cliente, que a gente quer cada vez mais estar gerando conteúdo de qualidade, estar educando, estar trazendo boas informações para os nossos clientes. Então, nos sigam em todas as redes sociais, no LinkedIn, aqui no Instagram, enfim. E aí, para que a gente entre já na parte de mercado financeiro, né? Não deu spoiler aí, que a gente vai trazer aqui a parte do número, tanto o histórico quanto já o número aqui dentro da nossa nova casa, né? Então, vamos lá. Qual que é o ponto aqui, né? E aí, eu vou começar, não vou começar perguntando de mercado brasileiro, tá? Mas eu queria inclusive, mantendo nessa relação que a gente estava falando de NPS negativo, Bruno, traz pra gente o número de alguns players muito conhecidos do brasileiro, mas que hoje estão aí talvez com esse alinhamento de expectativa não funcionando tão bem. Do brasileiro, né? Não, então, eu quero lá de fora, né? Que eu sei aí de dois dos maiores conglomerados financeiros do mundo que possuem NPS negativo, né? Não, perfeito. Eu lembrei do outro ponto que eu ia falar, depois se der tempo eu falo. Fica aqui. À vontade, cara. Tem um exemplo Live é sua. É um exemplo que é bem emblemático, assim. Para mim foi bem marcante. Foi por isso que eu me empolguei para ir entrando nessa área de qualidade. Mas vamos lá. No mercado financeiro, não, assim, o NPS no mundo todo, né, em outros mercados, como a gente citou exemplos aqui, desde moda até empresas de bens de consumo, de tecnologia, de carros, enfim. Essa metodologia está muito mais madura, muito mais usada pelas empresas, a ponto das empresas divulgarem nos seus balanços trimestrais o seu NPS. Ela divulga lá o lucro líquido e todos aqueles indicadores contábeis. E o NPS ele não é uma métrica que ela tem uma correlação muito direta, muito óbvia ali com o valor, com o resultado financeiro da empresa. Mas, naturalmente, se você tem clientes satisfeitos e você continua fazendo um trabalho legal, e esses clientes satisfeitos eles vão alavancar o seu negócio, né, porque eles vão indicar, o seu negócio vai para frente, você vai marcando market share. Então tem uma correlação, sim, né, muito forte com o resultado financeiro da empresa, tá? Então esse era um ponto que eu queria trazer, que assim, a gente aqui no Brasil está começando a consolidar, digamos assim, essa metodologia, né? Cada vez mais empresas utilizam, hoje em dia Smart Fit, lojas Renner, o Bob's, você vai, assim, qualquer loja, independente da classe que aquela loja está mirando, público A, B ou C, eles estão querendo saber a opinião do cliente, né? Então aqui, mercado financeiro global o número Santander Global, tá? Pode chamar atenção esse número aqui à primeira vista, mas é o que é. Santander Global, menos 25 de NPS. De novo, como assim menos 25? Tem mais clientes insatisfeitos, pelo menos apontando ali na pesquisa de satisfação, que estão insatisfeitos, ou seja, traduzindo, estão dando notas de 6 para baixo para o Santander do que clientes que estão dando notas para cima. Bank of America, menos 24. HSBC, menos 14. E por aí vai. Alinhamento de expectativas, né? Enfim, um cliente pode ter ficado chateado com o tom da voz de uma ligação de um financial advisor lá fora, de um banker lá fora, e se sentiu desconfortável. A experiência dele não foi como ele esperava. Foi aquém do que ele esperava. Pronto, é a nota ruim. A nota boa é quando você recebe minimamente aquilo que você espera, e se a empresa já se propõe a entregar uma experiência de excelência, o mínimo que você tem que fazer é entregar o que o cliente está esperando. Tá? Aqui no mercado, no Brasil, falando de mercado financeiro, como a gente está começando a ver que esse indicador ganhando corpo, isso não é uma coisa assim já tão consolidada quanto lá fora. Dificilmente a gente vê empresas divulgando NPS nos seus balanços trimestrais aqui, né? Mas a gente tem aqui, né, a corretora da qual a gente fazia parte antes dessa mudança, com NPS lá bem alto, assim, né, de 73,5,
Quando a gente vai para o mundo dos bancos, né, sejam os bancos mais tradicionais, a gente vê o seguinte: bancos premium, né, que atendem um segmento premium, alta renda, ou, na outra ponta, as fintechs, elas têm uma vantagem larga em cima dos, digamos, bancos de agência, né? Então, tem alguns exemplos aqui, eu não sei se é necessário citar, porque aqui a gente não tem assim uma coisa, digamos, uma fonte única. A gente vê uma falta de padrão, né? Alguns bancos contratam um estudo de uma determinada consultoria nesse assunto, especializada nesse assunto, e vê um resultado. E você vê em paralelo, na mesma época, né? Com certeza são amostras diferentes, uma outra consultoria contratada por algum outro banco, e o resultado sai um pouco distorcido. Então, eu diria assim que hoje a gente não tem ainda um padrão, assim, sabe, que a gente dê para fazer. Temos referências aqui, tá? Uma que saiu assim, numa fonte que eu acho que a gente tem que levar em consideração, e que é bem recente, que é bem atual, no Valor Econômico, tá? Isso aqui saiu agora no final de setembro, dia 21 de setembro, foi publicado no Valor Econômico a matéria com o seguinte título: Bancos Premium e Digitais têm NPS maior. O estudo mostrou, o estudo da CVA Solutions. A gente vê aqui eu vou interromper o Brunão aqui, até para a gente não cometer aqui nenhum, como não é um número, né, da CVA Solution, é um número lá de dentro da empresa, tá? Acho importante, a gente aqui, até por ter algumas pessoas com histórico dentro da empresa, tem alguns números de dentro das empresas, elas divulgam lá para o seu próprio funcionário, elas fazem até... Hoje isso é obviamente uma preocupação, né? Eu vi aqui um comentário do O Paixão Duda falando do Nubank, né? É bacana porque caminha para o que a gente estava falando aqui, né? Quando eu vou olhar para as fintechs ou para os bancos premium, eu vou ter realmente mais satisfação dos clientes. Isso é o comum, tá? E aí, de novo, para mim, entra na parte de alinhamento de expectativa. Se eu for pegar em qualquer lista, e aí tem outras, né? Essa da Valor Econômico é bem recente, ela tem lá uma listinha com 5 instituições, se não me engano, 2 são fintech, o resto é banco premium, como os melhores, né? Se eu for pegar um outro, lá da Seu Dinheiro, em agosto de 21, eu vou ter uma listinha com os 7, os primeiros lugares são todos fintech. Então, porque eles, na verdade, não separaram os bancos, a parte premium do banco com a parte normal, eles juntaram tudo numa instituição só. E aí entra esse ponto que a gente estava falando, né? No Brasil isso ainda não está exatamente claro. E aí é bom, a gente tem visto, né? E na última live que eu participei aqui, a gente estava recebendo o nosso head de expansão, né, o Eduardo Vasconcelos, tocou uma das principais operações do Brasil dentro de um banco premium, né? Na verdade, a principal operação do Brasil dentro de um banco premium, hoje está aqui com a gente, e ele traz sempre uma provocação muito boa, que é o seguinte: os grandes bancos estão mudando de nome, né? Porque eles não estão conseguindo competir. Pensem aí entre vocês aí se não tem banco aí lançando marca nova para cuidar do dinheiro das pessoas, né? Quase todos, né? Uns até vinculam o próprio nome embaixo, tem outros que simplesmente fingem que é outra empresa e na verdade você vai ver lá 100% do banco antigo. Muito por conta disso também, tá, gente? Muito por conta disso. Mas até por uma questão aí de... mais que a gente tem aqui... começamos um pouco atrasados, mas eu entendo aí que faltam 3 minutos para as 19, então para acabar um pouco aí com esse suspense, Brunão, fala um pouquinho da gente agora. Da gente a gente pode falar da concorrência aqui é mais complexo, mas não posso falar do roxinho, do laranjinha, não. Eu não posso falar daquele que faz propaganda com a menina bonita, não posso, não pode falar aqui, não. Mas da gente a gente pode, então vamos lá. Não. O único que eu falei aqui foi o... Não tem problema, a gente estava lá, a gente sabia. A gente estava lá e, inclusive, a gente puxou esse número para cima. Bem para cima. Bem para cima, tá? Bom, falando aqui de NPS da RJ Investimentos, tá? Avaliações dos assessores, do atendimento dos assessores da RJ Investimentos, a gente começou lá em 2019, quando eu comecei a
contribuir com a gestão desse indicador. Em alguns meses a gente começou a explicar a metodologia, isso que a gente está fazendo aqui, né, para os clientes, e a gente viu, poxa, mas eu falo com o meu cliente quase né, dia sim, dia não, e meu cliente sempre me elogia, já me indica, amigos, familiares, etc. E, poxa, entra aquela história bem curiosa que eu vou falar bem rapidinho aqui, que foi o que eu falei, caramba, comunicação. Eu recebi de uma antiga chefe, que hoje ela é minha cliente, uma outra empresa que eu trabalhei, onde a métrica, a régua de avaliação interna, era completamente diferente. Onde um 8 era muito bom. Eu, internamente, se eu fosse avaliado com uma nota 8, eu era promovido. De imediato, assim, ela me dava uma nota 8 com uma recomendação de promoção. E aí, essa pesquisa, NPS, eu não dava muita bola e ninguém dava muita bola até alguns anos atrás, para falar a verdade. E aí, os clientes receberam por e-mail essa minha ex-chefe, agora cliente, ela me ligou e me falou, Bruno, eu te dei um notão lá na pesquisa, porque eu estou gostando muito do seu trabalho, eu te dei um 8. Aí eu falei, caramba, na verdade, assim, ela quis me dar um notão, mas assim, foi péssimo para mim, enfim. Então eu percebi que faltava comunicação, faltava esclarecimento, etc. E começamos a atuar no sentido de explicar, de ficar mais próximos dos clientes, explicar essa metodologia. Resumindo, em 2019 a gente começou a fazer uma gestão mais ativa em cima desse indicador. Em esse ano, né, quando a gente fez a transição, a gente estava com o NPS aqui na RJ Investimentos de 94 com uma amostra de mais de 1.500 respostas. 94. Então, por tudo que a gente já falou aqui de amostra, de cálculo, de fórmula, vocês podem já imaginar como é que é difícil você manter uma nota assim, muito próxima de 100, com uma amostra tão grande. E eu estou super feliz aqui, eu tenho certeza que o Thiagão também. A gente está completando agora 6 meses de mudança, de migração para um novo parceiro, e começamos a ter agora já alguma amostra representativa, né? E assim, foi uma mudança importante, né? Assim, muitas dúvidas, né? Mas enfim, a gente não faria essa mudança se não fosse para melhor, e melhoramos. O nosso NPS hoje é 96. Tá? Então, hoje, eu acho que quero dizer que a gente está entre os top, não sei quanto, top 1, top 3, top 5 aí do mercado financeiro, no que tange a avaliação dos nossos assessores de investimento. Na verdade, assim, eu particularmente desconheço qualquer empresa aí que tenha já na casa de 2 bi, que tenha hoje um nível de NPS tão alto, tá? Não gosto de cravar, pode ser que alguém tenha acabado de ultrapassar aí os 2 bi e a gente tá fora do nosso radar aqui e esteja também, tomara, né, cara? Porque assim, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, mas nos orgulha muito e talvez seja o principal motivo para que a gente tenha feito aí, batido alguns recordes, né? Para que a gente tenha captado 1 bilhão em menos de um mês, para que a gente tenha captado 2 bilhões em menos de 4 meses. Com certeza isso é reflexo do atendimento, né? No final, como eu sempre brinco aí, essa frase, toda live vai ter essa frase, gente. Vocês fiquem tranquilos, não vai faltar. Nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. O resumo final do que a gente quer fazer aqui, de coração, assim, é isso, né? E aí eu queria que você falasse, eu sei que já estouramos o tempo, tá, gente? Mas eu quero que vocês fiquem aí para mais um ponto, que é o ponto... hoje eu tenho uma granularidade muito bacana no NPS daqui, que traz ali uma parte de atributos, logo depois do cliente poder participar, que me parece muito relevante, tá? E aí queria que o Bruno trouxesse isso, porque é bem bacana, e aí a gente já parte para finalizar, tá, gente? Eu prometo, ó, falta só mais 3 minutinhos. Perfeito. Então, assim, gestão ativa significa receber a resposta, analisar, entender, né, e buscar melhorar sempre. Então, a gente segmenta as respostas de clientes que se mostraram insatisfeitos, neutros ou satisfeitos, muito satisfeitos, promotores, né?
E que atributos que você dá para um assessor de investimentos? Bom, a gente tem alguns aqui que são muito assim, comuns, né, por empresas de serviços financeiros. É o seguinte, primeiro, cordialidade, disponibilidade. Disponibilidade, poxa, com certeza. Cordiais, assim, né, acho que é o mínimo, né, você ser cordial com o seu cliente. Disponibilidade já é um pouco mais difícil, né? Conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico, recomendação de produtos, tá? Recomendação de produtos não é eu falar, olha, tal fundo de investimento é bom, tal, não, não é isso. Recomendação de produtos é entender o que é bom para o cliente. Eu não trabalho aqui com uma recomendação de prateleira, tá? Eu recomendo que o trabalho aqui é feito, é alfaiataria, tá? É feito sob medida. Então, a recomendação de produtos, o cliente vai me destacar como um ponto positivo do assessor Bruno se eu recomendei o produto adequado para a carteira dele. Tá, pessoal? Então não adianta dizer, eu tenho, poxa, um fundo maravilhoso aqui do Credit Suisse, mas se é um fundo um pouco mais arrojado e o cliente é conservador, né? A Monique falou personalizado aí, perfeito, Monique. E assim, a gente tem aqui assim, a gente avalia a frequência, né, de respostas e vê o que os nossos clientes mais estão destacando aqui, né? Assim como valores, né? Estou sentindo a diferença ali naquele ponto. Primeiro lugar, conhecimento técnico. Segundo lugar, disponibilidade. Estão muito coladinhos ali, tá? Mais de 80% dos clientes que se mostraram satisfeitos com o nosso atendimento destacou o nosso conhecimento técnico. E como o cliente pode marcar mais de uma opção aqui, foi 81% marcaram conhecimento técnico e 79,5% indicaram aqui disponibilidade. Disponibilidade, o cliente pode me ligar uma hora e eu estou aqui numa reunião, estou agora, mas assim que eu sair daqui, eu vou dar um alô para esse cliente para saber o que ele estava precisando. Se eu já não tiver deixado um backup aqui para atender aquele cliente, esse meu cliente vai ter o número do meu backup. Então, assim, a gente vai, no limite, a gente está sempre disponível, né? E quando não, a gente corre atrás para não ficar em dívida com o cliente nunca. É o tal do alinhamento de expectativas, né, gente? Conforme as expectativas alinhadas, esgotaram-se os 3 minutos que eu pedi. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Próxima quarta teremos aí mais uma live. Então, assim, muito obrigado pela participação. Vou deixar o Bruno aqui se despedindo. E sigam a gente, quem ainda não segue a gente, segue a gente aí nas redes sociais, tá bom? Tem sempre conteúdo aí de bastante qualidade. E vou deixar o Brunão aqui finalizando com vocês. Não, eu já falei bastante aqui, o canal aberto, só agradecer e boa noite para todos, obrigado, um forte abraço.